Olá, eu sou o Adi Habib e hoje estou aqui no estúdio do Advoc TV, tendo a grata satisfação de receber o autor do livro Inteligência Artificial, os Desafios do Mundo Exponencial, escrito pelo autor Fábio Martins, que é professor universitário, tem formação em ciência da computação, ciências contábeis, mestre em administração estratégica, especialista em governança de tecnologia, doutorando em modelagem computacional. O homem tem um currículo extenso, não é? Na verdade, e é um especialista em inteligência artificial. Fábio, seja bem-vindo, meu amigo Fábio Martins. Primeiro, agradecer o convite e muito feliz de estar aqui para a gente poder bater esse papo aí sobre inteligência artificial. Então, Fábio, a inteligência artificial é uma coisa que tem mudado, né, a humanidade de modo geral. A gente está vivendo uma nova era, né? A era da inteligência artificial, ela traz mudanças significativas, na verdade. E a gente sabe que esse conceito de inteligência artificial ele vem de algumas décadas atrás, né? Vem lá de 1950. Queria que você contasse um pouquinho da história da inteligência artificial para que a gente comece esse bate-papo, para que as pessoas possam entender esse nascedouro aí do que hoje a gente tem de conceito, do que a gente chama de inteligência artificial. O que a gente tem como a década de 60, ela é considerada a década de ouro da inteligência artificial, no qual nós tivemos as primeiras publicações e os artigos que projetaram esse futuro que a gente tá vendo hoje, né? Nós estamos experimentando a inteligência artificial, mas para a gente ter uma ideia, a primeira inteligência artificial era uma psicóloga chamada Elisa, e ela foi desenvolvida em 1964 para que a gente conseguisse fazer uma consulta como se estivesse fazendo uma entrevista com uma psicóloga com perguntas e respostas, né? Então, os conceitos que nós temos hoje de machine learning, conceitos relacionados ao aprendizado de máquina, né? Eles vêm da década de ouro. Então, isso ao longo do tempo, ela vem sendo aprimorada. E passamos por uma outra fase, o início da década de 90, já com o surgimento da base computacional dos computadores pessoais. E aí, as últimas 2 décadas, nós tivemos já um aumento exponencial, principalmente nas aplicações relacionadas à saúde. Na parte de identificação de imagens, né? Então, com o computador Watson. Então, se nós trouxermos aí uma linha do tempo, a gente já está falando de inteligência artificial há pelo menos aí 60 anos. 60 de 65 anos nós já estamos tratando sobre inteligência artificial. E se nós voltarmos um pouco mais no tempo, nós podemos fazer uma referência também a Aristóteles. Grande Aristóteles. E que ele já pensava em como automatizar o trabalho. Ele tinha na época, fazia referências aos escravos que existiam na época, que trabalhavam nos palácios, e ele imaginava como automatizar as atividades. E ele tem referência a isso nas suas publicações. Sim. Então, esse pensamento de automação e criando uma inteligência que pudesse substituir, ele não é novo. Ele vem permeando aí toda a história da humanidade. Eu acho que o grande sonho do consumo da humanidade é delegar as tarefas, principalmente aquelas tarefas que são menos prazerosas, né? Vamos delegar, vamos ver se alguém me substitui, alguém faz, isso for uma máquina, então maravilha. E a gente vê hoje a indústria, né? A indústria 4.0 sendo robotizada, máquinas fazendo produção em série de automóveis, máquina que faz solda, que pinta. Na própria lavoura hoje você tem... O agro está muito forte. No agronegócio você tem aí a mecanização do agro e o uso de inteligência artificial, inclusive também no agro, você já tem aplicações de inteligência artificial no agronegócio. Então a gente vê que a inteligência artificial, de modo geral, a linguagem computacional, ela vem para prestar um excelente serviço à humanidade. Eu sou um otimista, então eu sempre penso no lado positivo da inteligência artificial.
Eu acho que essa classificação que ela tem como tecnologia de uso geral, comparada às outras tecnologias como a máquina a vapor, a eletricidade, o computador, a internet, ela também tem um potencial de transformar a humanidade. Então, nós estamos tratando de uma tecnologia de uso geral que vai mudar o curso da humanidade. Mas o destino que vai ser dado, ele está muito relacionado com as nossas escolhas, né? Com as escolhas humanas. Porque o momento que a gente está hoje, nós estamos trabalhando com inteligências artificiais pré-treinadas. Isso. Tá? Então, enquanto nós estamos tratando de inteligências artificiais pré-treinadas, o controle ainda está sob o âmbito humano. Sim. Tá? Então, só que isso, com o passar do tempo, nós estamos tendendo a evoluir para novas tecnologias, né, que a gente chama de metacognição, que é o pensar sobre o pensamento, né? É você dar autorregulação para as IAs. E aí eu acho que a gente vai para um próximo passo e que isso daí nem sempre a gente vai ter o total controle como nós temos hoje nas inteligências artificiais pré-treinadas. Sabe, Fábio, quando eu tinha aí 19, 20 anos, eu trabalhei no Centro de Processamento de Dados da época, era a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, sou filho de Itabuna. Hoje o ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, então eu trabalhei no Centro de Processamento de Dados, no CPD. E eu trabalhava naquela época com o CID PC 501, aquele monitor verde piscando, o sistema operacional DOS, que você tinha que digitar lá, você ia fazer copy, fita, barra dir, aí você dizia qual diretório que você queria, contábil, era contábil, folha de pagamento, você tinha que dar os cartão comandos. Cartão perfurado para poder fazer a desenvolvimento. Na verdade, eu trabalhava com disquete. Já era um pouquinho mais já era mais moderno. Peraí. Era um tempo mais moderno. Mas até assim, eu peguei a época do disquete, mas eu acompanhei no laboratório, tinha ainda o cartão perfurado e tinha também as fitas cassete e também aquelas fitas de rolo que a gente fazia as gravações de grandes armazenamentos. Né? Sim. Mas eu cheguei a conhecer também um pouco da lógica do cartão perfurado. Aquela coisa de você perder um cartão que está no meio ali, você perder a sequência lógica. A sequência lógica e ferrou. Exatamente. Então a gente trabalhava com esse computador CID PC 501. Como é que funcionava? A equipe, na verdade, éramos apenas 3 pessoas no setor, né? Tinha eu, uma outra Cássia, que era uma outra funcionária, e o analista de sistemas, que era Antônio Rodrigues, que tinha vindo de São Paulo, ele tinha sido analista de sistema da Sabesp, e aí a universidade o contratou para ele montar o CPD. Tá? Antônio Rodrigues, inclusive, mora nos Estados Unidos atualmente. E a gente trabalhava com esses computadores, o CID PC. Como é que foi? Para você ter ideia, olha o avanço que a gente teve, porque naquela época você digitava a folha de pagamento, terminou de digitar a folha de pagamento, você deixava de um dia para o outro processando a folha, ele ficava exatamente uma noite processando, no dia seguinte, quando você chegava, a folha de pagamento estava pronta, mas ele demandava aí uma noite inteira de processamento de dados. Quando dava tudo certo. Quando dava tudo certo. Ela estava pronta no outro dia, mas quando tinha algum erro que tinha que reprocessar, tinha que fazer tudo de novo. Exatamente. Então, assim, quando dava tudo certo, no dia seguinte, ok, folha de pagamento estava pronto. Então, você vê que hoje não, hoje é interessantíssimo. Mas na sua obra, Fábio, na sua obra você fala que a inteligência artificial é uma tecnologia de uso geral. Explique um pouquinho esse conceito aí pra gente. As tecnologias de uso geral são aquelas tecnologias, primeiro que elas conseguem ter uma rápida disseminação, e são tecnologias que podem também se desdobrar em novas tecnologias. Então, aconteceu isso com a máquina a vapor, com a eletricidade, com o computador, com a internet. E a inteligência artificial está sendo classificada como uma nova tecnologia de uso geral. Ou seja, com um potencial de transformação de toda a humanidade. Então, esse é o conceito de você ter algo que realmente vai mudar o curso do que a gente conhece hoje. Sim, sem dúvida. É óbvio que a inteligência artificial, ela traz inúmeros benefícios. Isso é fato. Por exemplo, na advocacia,
Hoje, você usa a inteligência artificial para fazer aquelas atividades repetitivas que você faria normalmente. Você tem hoje aplicativos com uso de inteligência artificial que faz protocolo de petições em série nos tribunais e se tiver inconsistência, ela puxa o relatório da inconsistência e fica com a prova de que você ali tentou peticionar e não o fez por uma inconsistência do site do tribunal. Então você vê que você tem inteligência artificial e aplicação para tudo. Hoje você consegue fazer peças processuais de baixa complexidade e faz tranquilamente. Sim. Óbvio que ela não substitui o advogado, certo? Sim, sem dúvida. Óbvio que ela não substitui porque, na verdade, a advocacia, como qualquer outra atividade... Ela está além daquela, muito além do que... Muito além, exatamente. Você tem estratégia, você tem o jeito de escrever de acordo com o tribunal para o qual você está se dirigindo. Inclusive, até quando você conhece o juiz para o qual você está escrevendo, você tem um jeito próprio exatamente por conhecer o modo de pensar. Então, esse conhecimento, essa peculiaridade, a inteligência artificial não vai ter, certo? Porque isso faz parte da inteligência humana. Sim. Que é uma inteligência, inclusive, emocional. Né? O ser humano também é dotado de emoções e você conhece a emoção das pessoas com as quais você trabalha e você sabe como lidar, como escrever. Eu sei como escrever para o juiz A, para o juiz B, para o desembargador A, para o desembargador C. Quando eu vou para as cortes superiores, eu sei exatamente como escrever, então muda. É claro que muda. E evidentemente que você tem uma estratégia toda própria que você usa na hora de escrever, exatamente porque você direciona a sua petição. Enquanto que a inteligência artificial, não, ela vai ser sempre pragmática, um padrão único e único modo de escrever. A não ser, claro, quando você dá comando... Ela aprende, né? Quando você dá comando, isso quer dizer, a não ser, claro, quando você dá comando especializado, aí você demanda também um conhecimento de como você dá o comando. O prompt, você tem que ter um prompt perfeito, né, que é o comando que você dá para a máquina. Então você, claro... Então você percebe que você tem aplicações, inclusive a IA hoje, na área médica, ela consegue fazer um comparativo de uma tomografia com diversos outros exames e fazer um diagnóstico com muita precisão. Né? Hoje, por exemplo, a área médica, ela traz eu acho que vai ser uma das maiores revoluções que a gente vai estar vivendo. Eu aposto muito de tudo que eu tenho pesquisado, a área educacional e a área médica. Primeiro porque já tem um certo grau de maturidade antes do boom do chat GPT, em dezembro de 2022, nós já tínhamos grandes aplicações na última década sendo desenvolvidas para a área médica, principalmente para análise de imagem, coisa que o médico ele não consegue fazer com o grau de precisão que uma inteligência artificial consegue. E a capacidade de detectar qualquer tipo de doença ou de anormalidade naquele exame a olho nu. Então, essa capacidade ela vem sendo desenvolvida já há algum tempo. E com a questão exponencial agora da inteligência artificial, eu acho que esse vai ser um campo muito, muito mais amplo pela alta capacidade que a IA tem de fazer análises comparativas. Sim, então, eu vou poder pegar uma população e pegar o seu exame médico e fazer uma análise comparativa de acordo com as suas características, com sua faixa etária, com suas especificações, com uma população semelhante e com outros exames também semelhantes e chegar a um diagnóstico ou uma sugestão, na verdade, de diagnóstico muito mais preciso. Porque coisa que um médico ele não conseguiria fazer naquele tempo. E aí você tem também toda a questão voltada para a telemedicina, de você desenvolver cirurgias em robótica à distância, também utilizando inteligência artificial, dando recomendações para aquele médico de que forma ele deve proceder. Claro que o médico sempre tem a palavra final, mas a tecnologia ela vai estar ali para apoiar. Sem dúvida. A máquina, na verdade, ela é um complemento, da capacidade humana. Sim. Ela vem para complementar a inteligência humana. Mas, como você bem colocou, ela tem uma capacidade analítica e de processamento
imensa. Então, ela, em questão de minutos ou segundos, ela consegue fazer um comparativo de análise de milhares de imagens para dizer, ó, é isso aqui, que o homem não conseguiria com essa rapidez, ele demandaria tempo. Então, talvez aquilo que um ser humano fosse levar aí alguns dias, ela faz em questão de segundos ou minutos. Então, realmente é algo que, fantástico. Assim, tanto para o bem quanto para o mal, né? Trazer só um exemplo, hoje a inteligência militar, ela traz a utilização de inteligências artificiais para formar os supergenerais. Sim. Ou seja, num ambiente de combate, você tem um general que é humano, ele pode tomar decisões baseadas em análises que ele está tendo, onde deve atacar, onde deve direcionar suas tropas, seus aviões, seus navios, de uma forma que ele consegue analisar com os dados que ele tem ali. Com a criação dos supergenerais, eles conseguem analisar milhões de possibilidades em milissegundos e tomar decisões que pode determinar a vitória ou a derrota na guerra com a alocação de tropas, fazendo uma análise de probabilidade que o humano não consegue fazer. Então, isso você também tem um potencial destrutivo em relação a isso com o uso da inteligência artificial. Isso, Fábio, nos traz para um campo de reflexão que precisa ser prestado muita atenção nesse campo de reflexão, tá? A gente precisa ter um olhar muito atento para isso, que é a questão ética. Né? Porque perceba, a inteligência artificial, como você disse, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Assim, quem está comandando e dando os comandos é quem vai dizer qual a finalidade que ele está buscando ali da inteligência artificial, que ela é exponencial. Essa é a diferença. Sim. A inteligência artificial ela é exponencial. Então aí nos traz para esse campo de reflexão que é a ética. De que forma a gente pode pensar dentro de preceitos éticos e até de possíveis regulações para o uso da inteligência artificial? Hoje, se a gente for parar para avaliar, essa é uma discussão recente. Se você for analisar aí, isso está sendo discutido de uma forma mais efetiva nos últimos 5 anos. Vamos colocar aí uma data de corte aí de 2019 para cá, no qual nós tivemos as primeiras manifestações dos organismos internacionais, OEA, a ONU, a Organização Internacional do Trabalho. Elas começaram a se posicionar dando recomendações do uso da inteligência artificial através de um olhar dos padrões éticos dessa utilização. Isso vem avançando ao longo do tempo, mas nós não temos uma legislação hoje pacificada sobre isso. Nós temos, se você for parar para ver, você não tem uma legislação, os Estados Unidos não tem hoje uma legislação para isso. Ele tem uma carta de uma ordem executiva da Casa Branca. O Japão não tem. Imagine uma sociedade extremamente conservadora em relação... Não tem. Você tem uma recomendação da agência reguladora da China. Nós aqui no Brasil temos o projeto de lei 2338 de 2023 que está tramitando ainda. A gente tinha expectativa, a gente está acompanhando de ser aprovado esse ano, mas ele ainda está com impasses em relação a isso. O que nós temos de concreto em termos de legislação é a legislação europeia, que é o ACT, que foi homologado agora em fevereiro de 2024, 6 de fevereiro, e é a primeira legislação que a União Europeia ela tomou à frente em relação a isso, principalmente em relação às preocupações com os direitos civis. Sim. Do uso, né? Coisas do tipo o uso das imagens, do reconhecimento facial com IA. Sim. De você prender uma pessoa que está através de um reconhecimento facial. Que tipo de tecnologia pode ser usada e por quem? Então isso é apenas um exemplo, só que ao mesmo tempo que o ACT saiu na frente, os outros países estão também meio que aguardando até a aplicação da lei para saber como elaborar as suas próprias leis. Os especialistas, eu não sou especialista na área jurídica, mas tenho
estudado esse campo, porque é uma fronteira da parte de inteligência artificial, eles colocam o ACT como uma mão muito pesada, ou seja, eles erraram a mão em relação à legislação, e isso também pode atrasar o desenvolvimento. Então, é uma balança. Se eu vou regular muito o mercado, eu posso inibir, eu posso ficar atrasado. Então, aí é uma explicação. Porque muitos países de primeiro mundo ainda não legalizaram isso, não colocaram seus controles. Sim. Porque isso pode inibir também uma fase de agora de expansão da inteligência artificial. Então, e fora que é uma tecnologia que a sua essência ela está na iniciativa privada. É algo que você pode comprar essa tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal, porque ela está na iniciativa privada. Sim. Não, e o que consta, né, Fábio, é que, na verdade, existe uma hegemonia dos Estados Unidos em ter saído na frente no desenvolvimento de inteligência artificial. Me parece que não tem nenhum outro país que esteja no mesmo grau, capacitado para enfrentar os Estados Unidos nesse campo de desenvolvimento de inteligências artificiais de IA. Então, os Estados Unidos eles saíram na frente e eles mantêm essa hegemonia. Até o momento sim, né? Você tem alguns outros países com iniciativas, mas se você for ver, as Big Techs, elas estão todas situadas, elas são empresas, né, multinacionais, mas elas estão, o recolhimento depois de impostos e o direcionamento dos recursos são todos ainda americanos. Então, os americanos largaram realmente na frente em relação à inteligência artificial. E esse mercado ele está sendo projetado com um crescimento adicional de 15,7 trilhões de dólares até 2030. Só que se você posicionar todas as Big Techs no mapa, elas estão praticamente, todas elas no hemisfério norte. Sim. Então, isso do mesmo jeito que a inteligência artificial ela pode ser transformadora de uma sociedade. Por quê? Porque eu posso transformar a educação, a saúde e, por consequência, gerar bem-estar e progresso. Se isso não for dividido entre os países, eu também posso aumentar o distanciamento entre eles de forma exponencial. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Você vê uma coisa, assim, o Brasil, por exemplo, eu acho que há um atraso muito grande no nosso país em pensar em polos tecnológicos para desenvolvimento. Então, que a gente tem que pensar em capacitar pessoas para isso. Ao você se preocupar com a educação. Hoje, a inteligência artificial ele teria que ser levado para as escolas públicas já na educação básica. As crianças já precisam ter contato. O que eu entendo? Veja, você hoje não tem que alfabetizar uma criança somente naquele modelo tradicional. Nós estamos numa outra era, então a criança tem que ser alfabetizada também em linguagem computacional. Ela tem que aprender novas tecnologias, porque ela vai conviver com isso. Ela precisa entender, e as crianças hoje, se você observar, as crianças já nascem, se você entregar um celular para uma criancinha qualquer, o dedinho dela já vai abrir, parece que ela já nasce tecnológica. Claro. Mas ela precisa compreender o mecanismo que está por trás de um smartphone, né? O que está por trás aqui dentro? O que é que alimenta aqui dentro? Hoje aqui dentro tem inteligência artificial. Então você percebe que é preciso que as crianças já de hoje já comecem a se capacitar, porque educação é tudo. Educação é transformador. Então o nosso país tem que pensar em um modelo de educação que esteja voltado para o momento atual da sociedade. O poder da IA na parte educacional, que a gente chama de educação exponencial, ele é tão grande que você pode ter uma aula com o próprio Aristóteles, ele através de uma simulação. Né? Você pode ter a aula com um grande pensador de épocas passadas, ele sendo o seu próprio professor. De que forma? Simplesmente você anexando o seu livro a uma inteligência artificial e utilizando uma IA conversacional ou até um próprio avatar daquela figura, da imagem daquele autor que viveu em determinada época. Então isso traz uma perspectiva
e você ter aquele professor lhe aconselhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu celular. É como você pudesse trazer todo o conhecimento para a ponta. Isso hoje pode ser feito, pode ser desenvolvido, já existe tecnologia suficiente para isso, inclusive sendo utilizada de forma equivocada com as chamadas deepfakes, né? Que eu poder pegar a sua imagem, o seu vídeo e colocar você falando outras coisas. Isso. Tá? Do mesmo jeito que eu consigo fazer uma deepfake, eu também consigo criar imagens de autores ou de professores que podem educar a população em massa. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter o preparo daquela prefeitura ou daquele governo ou de um governo federal para disseminar esse tipo de tecnologia. E também com o apoio da iniciativa privada, né? Então, eu acho que a sociedade, se a gente conseguir juntar aí as universidades, que é sempre esse tripé, né? Ou seja, a parte estatal, as universidades e a iniciativa privada, que é como você vê esse funcionamento no mundo todo, nos principais projetos, que são projetos estruturantes, você tem esse mecanismo. Isso daí, ele é transformador de uma sociedade. Você falou aí, Fábio, de você manipular imagens, né? E a gente sabe, tudo é para uso do bem. Ou para o bem ou para o mal. Sim. Mas você tem ferramentas fantásticas aí com inteligência artificial, como você tem aí o RenderNet, que ele gera imagem e mais. Não só gera imagem, mas você pode pegar uma foto e fazer aquela foto falar. Você dá vida à foto, ela se movimenta. Exatamente. Então, com o RenderNet você consegue produzir isso. Você tem o Focus Colab, que é do Google. Você tem um de avatar, o Synthesia, que produz avatares e você consegue produzir conteúdo com avatares, diversos avatares você consegue construir. Então, você vê que existem inúmeras inteligências artificiais e inteligência para tudo. No que a gente faz aqui, podcast, tem o Too Short, ele consegue fazer vídeos curtos. Se tem um vídeo longo, ele produz vídeos curtos e identifica aquilo que é mais relevante. Para fazer cortes também, você tem o Opus Clip, que com inteligência artificial ele lê o vídeo e ele vai fazer cortes também e criar shorts dentro daquilo que ele entende que é relevante, que tem poder de viralizar. Então, você percebe que aquilo que o ser humano gasta um tempão, você coloca dentro de uma ferramenta com IA e ela faz. E tudo isso, você vê que tudo isso, todas essas aplicações que você mencionou, elas são aplicações de produtividade, né? Quando a gente fala de produtividade, nós vamos viver uma nova era de produtividade com a IA. E isso também impacta na relação dos empregos. Então, que é uma outra vertente que é importante tratar. Quando a gente lida produtividade no impacto no mercado de trabalho, tem 2 pontos que precisam ser observados, que é a questão da exposição daquela atividade à inteligência artificial e da complementariedade. Quanto a inteligência artificial pode complementar aquela atividade. Então, todos os estudos, eles se baseiam muito nesse impacto. Então, só para você ter uma ideia, 40% hoje das atividades humanas, elas estão expostas. Tem um alto grau de exposição. Sim. Tá? Não quer dizer que ela vai ser substituída, mas ela tem um alto grau de exposição, porque existem outros critérios éticos. Se você dissesse assim, olha, eu vou colocar uma inteligência artificial para analisar aqui 20 mil petições e pedir para ele produzir uma em poucos segundos. Ele vai analisar e vai produzir uma. Mas não quer dizer que não tenha que ter, você tem um alto grau de exposição, mas não quer dizer necessariamente que você vai estar substituindo o advogado em relação a isso. Tá? Então você tem a exposição e você também tem a complementariedade. E quanto maior o grau de evolução, se você for parar para analisar, quais são os países que estão mais expostos à inteligência artificial? São os países com alto desenvolvimento. Por quê? Porque tem
muitas atividades analíticas. E as atividades operacionais já estão mecanizadas. Então, esses empregos que estão voltados para análise, que não são braçais, são com grandes análises de dados, eles estão expostos à inteligência artificial. Sim. Então, assim, esse é um outro aspecto que a gente precisa... nós já passamos daquela fase que a IA vai substituir tudo, a gente, né? Aquela coisa essa frenética. Sempre existiu, né? Quando veio a Revolução Industrial, que substituiu o próprio arado lá atrás, se a gente fizer a correlação, a invenção do arado, vai tirar emprego, a Revolução Industrial com as máquinas industriais, né? E tirou o trabalho dos tecelões, vai acabar com o emprego, muito pelo contrário, gerou muito emprego, né? Aí você vê a guerra que teve entre Uber e taxista. Sim. Né? Hoje eles convivem harmonicamente. Então, tudo é outra coisa. Novas demandas passam a surgir, novas profissões passam a surgir. Sem dúvida alguma. Porque tem um detalhe aqui que a gente tem que pensar, não é, Fábio? Aquilo que a gente conversava um pouquinho aí atrás. Para que você use a inteligência artificial, você precisa dar comandos. Você precisa saber dar comandos. Você precisa ter uma linguagem adequada para dar os comandos adequados. Então você precisa ter uma inteligência suficiente para dizer para a inteligência artificial o que é que você quer na extensão do que você quer, porque se você não der o comando adequado, não vai sair nada bem. Tá? Então, e ela produz e você pede para ela corrigir, então percebe que acontece muito. Você dá um comando, ela produz, você fala, pô, ainda não está legal. Aí você melhora o seu comando, você aperfeiçoa, pede para ela reproduzir novamente, até que você chega a um ponto assim, agora está ok. E né? que essa profissão de hoje já tem uma profissão, e isso que você tá citando aí, hoje tem uma atividade, uma profissão chamada de engenheiro de prompts, que é o prompt engineer, que é justamente o profissional que está especializado em desenvolver esses melhoramentos do aprendizado das inteligências artificiais. Exatamente. E aí você tem inteligências artificiais que geram imagens, né? O DALL-E, você tem o Midjourney, você tem inúmeros outras o Leonardo, né? Você tem o Leonardo, você tem inúmeras outras aplicações para gerar imagem. E aquilo que um produtor gastaria dias para produzir, ela cria em fração de segundos. Você diz, eu quero uma imagem de uma mulher loira, olhos verdes, com vestido azul, com toque de pele de onça, e ela vai dar um jeito, ela vai produzir, mas você precisa dizer o que você quer. Exatamente. Né? Você precisa dizer as características daquela imagem que você quer criar, e ela vai criar. E isso é fato. Agora, me diga uma coisa, Fábio. A inteligência artificial, ela pode adotar viés? Hoje é interessante, se você pegar o seu próprio chat GPT, ou Meta, ou qualquer outro, e perguntar se ele tem um viés, ele vai dizer que tem. Né? Por que isso? Porque eu trago essa abordagem no livro. O viés, se você for parar para avaliar, uma inteligência artificial, ela é treinada com trilhões de tokens, né? Vamos chamar assim, de dados, para a gente ter uma representatividade. Esses dados são produzidos, muitos deles, né, a grande maioria, por humanos, que têm opiniões, que têm percepções, que têm culturas, que têm valores e que foram cadastrados ali. Sim. Ao mesmo tempo que eu tenho um humano que tem percepções e que tem um viés, aquele humano ele tem um viés. Porque ele é um produto da sociedade. E que eu cadastro isso e treino uma inteligência artificial, por consequência, eu estou tirando um extrato da sociedade e colocando para uma inteligência artificial. E ela vai ter um viés. Você está passando valores. Eu estou passando valores para ela. E aí, assim, nós estamos começando agora, né, já há algum tempo, e isso eu trago essa abordagem também, porque os dados da internet ficaram escassos. Nós não temos mais dados suficientes para as próximas gerações de inteligência artificial para treinar. Por quê? Porque já foram esgotados. Por quê? Porque nós precisamos de dados estruturados para fazer isso. E na internet nós temos muitos dados que não estão estruturados.
E aí nós estamos evoluindo para treinar as inteligências artificiais com vídeos, tipo YouTube, vídeos do Instagram. Então, por isso que as empresas de rede social agora estão super valorizadas, porque elas têm a matéria-prima das próximas gerações de inteligências artificiais. Sim. Então, esse viés, nós estamos querendo corrigir ele através dos programadores. Mas, ao mesmo tempo, se eu corrijo ele, eu estou me afastando do extrato social. Veja que eu estou gerando é quase um paradoxo, né, tecnológico. Sim. Eu produzo, mas se eu for corrigir, por questões éticas, né, eu tenho que estar corrigindo. Então, por isso que a gente cada vez mais vai ter que estar investindo em equipes multidisciplinares para que ele entenda que aquela inteligência artificial ela está sendo monitorada por vários prismas, né? Sim. Em relação a isso. Então, o viés ele é algo que ele é um limitador do crescimento e desenvolvimento das IAs, porque ele existe. Ele existe, só que essas correções constantes elas buscam minimizar esse impacto do viés na inteligência artificial, que por consequência na sociedade. Exemplos. Hoje a inteligência artificial é usada para conceder crédito, os bancos. Aquela Sim. coisa do analista de crédito que fazia aquela análise, balanço. Isso hoje a inteligência artificial ela consegue conceder, mas ela precisa de uma base. Sim. E muitas dessas bases vêm dos últimos 20, 30 anos de históricos com um viés de você poder fornecer mais crédito para o homem do que para a mulher. Isso é um viés. Sim. Então, todas essas correções elas estão sendo feitas através dessas análises. Mas não quer dizer que isso seja 100% corrigido. Tá. Fábio, um outro assunto muito interessante é que hoje, quando a gente falou de automação, há algum tempo atrás você tinha automação na indústria, né? Sim. Nos grandes centros. Uhum. Hoje você tem a automação na sua residência. As residências Sim. hoje têm automação. Aí você tem uma televisão que conversa com a Alexa, que conversa com a geladeira, que conversa com as lâmpadas, com o ar-condicionado. Com a cafeteira. Né? Então, com a cafeteira. Então você tem aí os novos assistentes virtuais. Né? Então você percebe que na sua casa você tem equipamentos que conversam entre si. Com a Alexa você consegue comandar tudo. E você comanda pelo seu smartphone de fora da sua casa, você liga ar-condicionado, você liga a cafeteira, você liga a televisão, você faz o que você quiser, você opera a sua casa toda à distância com o seu celular, exatamente porque você está conversando com um assistente virtual que está lá na sua casa. Sim. Aí eu queria que você colocasse aqui para o nosso público um pouquinho sobre essa internet das coisas, internet das coisas e os novos assistentes virtuais. A internet das coisas, né, que na literatura você identifica como IoT, né, IoT, que é a sigla, ela já é algo que vem desde antes da inteligência artificial, já é uma tecnologia que você consegue, através dos protocolos de transmissão, você poder gerar comandos à distância, usando a internet, fazendo um comando em algum equipamento. Isso precede a inteligência artificial. Com a inteligência artificial, você potencializa isso. E os superassistentes que são sendo considerados agora, a tendência é que eles venham substituir os nossos aplicativos. Né? Se a gente for parar para avaliar, nos últimos 10 anos, 15 anos, nós nos acostumamos a usar aplicativo para tudo. Para banco, para programar uma viagem, para comprar uma passagem aérea, para reservar um hotel, para comprar um passeio. E o superassistente, eles estão baseados na IA conversacional. Então eu vou poder ter um diálogo com o meu superassistente. Vou poder dizer para ele o seguinte: olha, eu quero fazer uma viagem no Réveillon, eu quero passar o Réveillon em Copacabana, me hospedar em determinado hotel, quero ir no dia 28 de dezembro, voltar no dia 2, e você ir falando isso numa frase. E ele vai estar captando tudo isso, você dizer, olha, e eu quero pagar no meu cartão de crédito XYZ, que está lá cadastrado. Sim. Então, você contou para ele uma história, você criou um diálogo.
Então, a IA conversacional, ela vai fazer essa troca, e se ela tiver uma dúvida, ela vai te perguntar. Mas imagine que só essa frase aqui, eu estou substituindo um aplicativo para comprar uma passagem aérea, para reservar hotel, um aplicativo para fazer uma reserva de um transfer. Por quê? Porque eu estou falando isso de uma forma natural. E tudo isso vai aumentar a produtividade humana. Isso eu discuto no livro. Nós vamos ter uma transição do mundo linear para o mundo exponencial. Porque imagine que você pode programar uma viagem, você dirigindo no seu carro, você dando comando de voz e ele ir fazendo toda a compra, todo esse encadeamento. Então, a tendência é que os superassistentes virtuais eles passem a substituir os aplicativos no formato que a gente tem hoje. Sim, na verdade são novas aplicações para inteligência artificial, né? Isso. Que vão surgindo. Tem inclusive uma IA que a proposta é exatamente essa, que é a Lindy. A Lindy, você diz, eu vou fazer uma reunião, quero que você grave a reunião para mim, ela vai gravar a reunião, você diz que você quer que ela reserve um hotel, ela vai reservar. Então você vê que isso já é uma realidade hoje, né? Sim. Na verdade, a gente já tem a internet, nós já temos inteligência artificial para isso, tá? Nós já temos inteligência artificial que já faz isso. Agora, você percebe que eu falei aqui da Lindy e ela substitui uma secretária executiva. Exatamente. Na verdade, é uma substituição. E se a gente analisar, tem estudo que algumas profissões no futuro vão deixar de existir porque serão substituídas pela inteligência artificial. É o que dizem alguns estudos. Na sua análise, qual é o impacto que as IAs têm nos empregos? Eu acho que assim, nós temos em relação a como eu falei anteriormente, a exposição, né? Essa exposição, atividades que são analíticas, elas vão ter um impacto mais imediato, porque as atividades operacionais, elas vão ter que ter uma combinação com outras tecnologias. Se a gente for parar para fazer uma correlação, o atendimento que a gente tem hoje, seja de um banco ou de uma operadora de internet, uma operadora de TV por assinatura, que você já interage, você já interagia com um formato de bot, né? Que você colocava aquele, né? Diz que 2 para isso, 3 para aquilo. Ela já estava pronta para ser automatizado. E para substituir um atendimento convencional. E quando você pega a inteligência artificial e coloca numa tecnologia que já está para atendimento, por exemplo, a tendência é que a gente tenha uma redução brutal no atendimento e que você não perceba que você está conversando com uma inteligência artificial. É o que a gente chama de experiência fluida, né? Essa experiência fluida. Então, e isso é que faz com que essa experiência do usuário ela chegue num ponto de fluidez que você não tenha a percepção de você estar conversando com a máquina. Então, a parte de atendimento, você tem a questão vendedores, você tem corretores de imóveis, você tem algumas... Tem gente que pode ficar chateado com isso, né? Mas, assim, são tendências que você vai poder... Por exemplo, tem agências hoje que você faz a navegação de casa. E você pergunta sobre cada item. E você navega sobre uma casa, um apartamento da sua casa. E você tem uma experiência de imersão nos detalhes, como se você estivesse visitando lá. Você vê ali em 3D, 3D, imagem, e você compara com outros imóveis, aumentada. Exatamente. Então, assim, tem hoje imobiliárias que você tem os óculos de realidade aumentada e com a experiência utilizando o IA que você navega em vários imóveis sem sair da imobiliária. Sim. Você faz viagens interplanetárias hoje também utilizando a sensação, utilizando exatamente a realidade aumentada. Sim. E no campo também do ensino, isso é fantástico. Campo da ciência, no campo do ensino médico, por exemplo, isso é fantástico, porque você consegue dar ao aluno uma imersão e ele visualiza
e ele vivencia, né? Exatamente, ele visualiza e vivencia. Né? Você muito bem colocou, isso é realmente um grande diferencial e um grande divisor de águas. Mas, na sua avaliação, o impacto nos empregos, você acha que... Eu acredito que, assim como as demais tecnologias, novas tecnologias irão surgir. Né? Então, esse desdobramento, por ser uma tecnologia de uso geral, que é uma das características, você tem uma migração dos empregos. Né? É o que a gente chama de você poder ter um deslocamento dos empregos. Então, algumas atividades deixam de existir, mas aquela visão pessimista, os números hoje, você já mostra um maior potencial de novos empregos do que propriamente uma extinção. Claro que essa discussão ela é mais ampla, não só pela inteligência artificial, mas pela tecnologia como um todo. Existem estudos da Organização Internacional do Trabalho que eles apontam o seguinte, que vai precisar existir uma renda média, né, um salário mínimo, uma renda que possa ser paga de forma mundial para uma sustentação para aqueles profissionais que não têm mais capacidade de se encaixar no modelo tecnológico, que não conseguiram acompanhar essa modernidade, vamos trazer esse termo. Sim. Então, isso é uma preocupação. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos acelerar isso. Então, vão ter atividades que não vão conseguir acompanhar. E é uma atividade que muitas pessoas desenvolveram ao longo de uma vida. E simplesmente você passa a deixar de ter aquela atividade, né? Então, tivemos pessoas que passaram a vida inteira sendo assessorista no elevador. Isso é um exemplo. A inteligência artificial vai potencializar isso de uma maneira inimaginável. Só que também vai abrir uma nova possibilidade. Só que essas pessoas que não conseguirem acompanhar, elas também precisam ser assistidas. Então, existe esse debate, eu acho que ele precisa existir, os estudos, a análise do grau de maturidade, do impacto disso, ele precisa ser colocado não só na ordem do dia para as organizações, mas para governos também. Agora, veja, Fábio, na verdade... O grande divisor de águas foi o ChatGPT, né, quando ele foi lançado ali, final de novembro de 2022, ali início de dezembro, foi o divisor de águas, foi o ChatGPT e saiu na frente. Tá? Então, de repente, o mundo todo falava do ChatGPT. Sim. E óbvio que os gigantes também da área de tecnologia disseram, peraí, não vamos ficar para trás, não, vamos correr nesse segmento. Né? E aí o Google lançou lá um primeiro protótipo, depois lançou o Bard, né? Hoje você tem o Gemini do Google, aí a Microsoft, Copilot. Então as três principais IAs que a gente tem de conhecimento mundial e uso mais amplo são as três. Primeiro o ChatGPT, né? Depois vem hoje o Gemini da Google e o Copilot da Microsoft. Então, o estágio atual, eu queria que você fizesse um comparativo entre a evolução atual das IAs e as possíveis novas gerações de IAs. Essas considerações eu queria que você trouxesse agora. Hoje, todas essas inteligências artificiais, elas estão dentro de um modelo que a gente chama de pré-treinamento, né? Que você exige que você tenha uma grande massa de dados e que ela vá depois aprendendo de acordo com o uso, de acordo com a interação, com o nível de perguntas, ela vai, que é o conceito do aprendizado, né, que a gente chama de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, ela consegue se retroalimentar. Mas elas precisam ter um pré-treinamento para isso. As gerações futuras, né, que até o próprio Bill Gates ele menciona isso, é como se fosse o santo grau das IAs. Né? Ele traz esse elemento. Elas serão baseadas em metacognição. A metacognição é um termo que vem da psicologia, que é você pensar sobre um pensamento. É você colocar a inteligência artificial
para avaliar o seguinte: será que eu te dei a melhor resposta? Ela consegue ter autorregulação e autorresolução. Então, a partir do momento que eu começo a criar uma inteligência artificial baseada em metacognição, eu realmente estou me aproximando do ser humano. Sim. Porque aí eu consigo trazer um grau de consciência para a máquina. Então, as Big Techs, elas estão desenvolvendo seus estudos muito baseado agora, pensando no futuro, pensando no modelo de metacognição. Já existem, né, hoje modelos aí em ainda fase beta, mas hoje você tem modelos que procuram simular o cérebro humano com sinapses, né, com simulação redes neurais, de comunicação como se fosse neurônio do cérebro, redes neurais e sinapses. Exatamente, você tem isso hoje, digamos, numa fase ainda beta. Mas você acha que num futuro próximo a gente tem essas máquinas, porque inclusive elas são mais eficientes no campo energético. A gente sabe que as IAs hoje elas consomem muita energia. Essas máquinas que simulam o cérebro humano, elas são mais eficientes no campo energético. Você acha que dentro aí de uns 3 anos a gente tem essas máquinas aí? Olha, é difícil prever, né, e cravar isso. Eu acho que nós temos essa questão hoje que é um desafio, que é bancar o crescimento dos data centers que estão espalhados pelo mundo, que usam inteligência artificial, que usam criptomoeda, blockchain, que consomem muito processamento. Então, esse é um desafio. Só para você ter ideia, se a gente juntar todos os data centers hoje que estão voltados e que hoje das Big Techs, voltados para a inteligência artificial, a projeção é que até 2030 eles têm o mesmo consumo que a Alemanha, em um país. Então, tem alguns lugares como a Irlanda que tem alguma dificuldade de geração de energia, que já não aceitam mais data centers para lá. Por quê? Porque você precisa de água para resfriar o data center e você tem um consumo de energia, né? Muito grande, né? Então, estudos recentes já foram divulgados que você compara entre você fazer aí 50 perguntas, em torno de 50 perguntas, você está consumindo, entre 50 e 100 perguntas, você está consumindo meio litro de água. Se você pergunta para o ChatGPT. Então, ou para qualquer outra inteligência artificial, claro que isso é uma comparação abrangente, ampla e genérica. Mas isso chama atenção porque os recursos naturais eles são finitos. Tanto o próprio CEO da OpenAI, que é a proprietária do ChatGPT, que é o Sam Altman, ele acredita que para bancar esse crescimento vai ter que ter um maciço investimento em energia voltada com fusão nuclear. Sim. Para que você consiga dar sustentação a esse crescimento, né? E é um consumo muito grande de energia e de recursos naturais. A gente não imagina, quando você usa a inteligência artificial, você não imagina que você está consumindo recursos. Que você está consumindo, exatamente. Me fale o seguinte agora, Fábio. Quais legislações existem hoje sobre as IAs? Hoje a gente tem a legislação vigente, e que é a mais impactante, é a da União Europeia, que é o ACT. É o ACT AI, que foi lançado em fevereiro, né? Em fevereiro de 2028. Essa legislação é a legislação que todo o restante do mundo está observando. Ela foi lançada e o mais curioso é que ela já foi lançada e já está obsoleta, já está precisando ser revisada. Porque... Sim. A partir do momento que para ela ser lançada em fevereiro desse ano, ela foi discutida nos últimos 2-3 anos. E com aspectos que ainda não estavam muito consolidados. Então, os avanços na direitos civis, direitos autorais, a questão também da propriedade intelectual. E esse lançamento, o mundo todo está de olho. Inclusive, a nossa legislação que está em andamento, que é o projeto de lei
2338 de 2023, que está em tramitação, ele tem muitos elementos baseados no ACT. Mas se a gente for olhar, os Estados Unidos ainda não tem uma legislação para isso, o Japão ainda não tem uma legislação, a América do Sul ainda está engateando nessa discussão. Sim. A China tem uma recomendação da Agência Reguladora de Inteligência Artificial, mas todos os demais países estão aguardando. Por quê? Porque você tem uma questão restritiva. Se eu regulo muito, eu estou inibindo o desenvolvimento, né? Porque eu começo a criar barreiras e conceitos do tipo, se eu quiser desenvolver uma nova inteligência artificial, eu tenho que declarar isso, eu tenho que colocar ela para ser o que a gente chama de uma inteligência artificial auditável, tornar ela auditável, que é uma grande crítica dos pesquisadores, você dizer assim, poxa, a inteligência artificial hoje é uma caixa preta, você não consegue criar uma rastreabilidade de como ela chegou naquele estágio ou naquela resposta. Sim. Então, existe essa dualidade, regular muito e inibir a inovação, ou liberar muito, ter um impulso da inovação, do crescimento, mas também de riscos relacionados principalmente aos direitos civis. Sim, sim. Agora, Fábio, a gente falou aqui, né, sobre viés, e obviamente que a máquina, a inteligência artificial, ela vai responder de acordo com aquilo que ela foi pré-treinada, né? Ela vai te dar uma resposta de acordo com o que ela acumulou ali de bagagem, de valores que lhes foram passados. Como é que a gente lida com isso? Eu falo como identificar. Por que eu estou colocando isso? Porque antes da inteligência artificial, você ia pesquisar um assunto no Google, o Google, você digitava lá o assunto, o Google te dá uma gama de respostas, assim, ele te dá uma gama de fontes, né, de vários sites, de várias pessoas que escreveram sobre aquele tema. Que você poderia ir lá acessar. E você vai lá, acessa, você faz comparativo, inclusive, entre uma opinião e outra opinião. Então, você percebe que o Google te dá uma gama de respostas que ele te direciona para as fontes. Então, você tem ali várias fontes, como na área do direito, você tem Jus do Brasil, você tem outras fontes também, e os próprios sites dos tribunais, onde você pesquisa. Então, o Google te dá exatamente as fontes para você fazer uma análise analítica. Então, essa análise quem faz é o ser humano. O ser humano vai lá, filtra e faz a análise dele, tira as conclusões dele, mas com base em um material farto. Hoje as pessoas usam inteligência artificial também como substituto do Google. Ao invés de pesquisar no Google, as pessoas pesquisam diretamente na IA. E é claro que a IA vai dar a resposta que ela tem, ela dá uma resposta única. Que não necessariamente existe uma questão que a gente chama de alucinação da IA. Isso. Né? Que a depender, ela pode criar, principalmente com a IA generativa, que ela tem a capacidade de criação, ela pode alucinar, ou seja, o que seria essa alucinação? Ela criar uma resposta, vou dar um exemplo aqui da área jurídica, dele criar um determinado acórdão, ou dizer que tem uma súmula vinculante de X, Y, Z, e cria um número, e diz a data, e diz características, exatamente. E que, se você for pesquisar isso, na vida real ela não existe. Não existe. Então, isso é um elemento, e que já temos alguns casos aí na mídia de alguns desavisados. Inclusive casos emblemáticos na internet aí que foram divulgados. Isso aqui não existe no mundo real. Então isso é uma característica da alucinação, né? Exatamente. De uma IA, pela capacidade de criação que ela tem. Mas nós hoje vamos enfrentar um novo problema, que é o envenenamento da IA. Né? Como é que isso ocorre, Fábio? Esse envenenamento de dados, ele pode ocorrer durante a fase de pré-treinamento. O que é um envenenamento? Envenenamento é você colocar um vírus na base de dados ou no programa que vai estar sendo utilizado para treinar a IA. Sim. Então, aquele vírus de computador que a gente conhecia que travava a máquina,
aquele que deixava a máquina lenta, que a gente tinha que formatar. Caramba, aquilo é de matar, e né? que mandava e-mail, disparava e-mail para todo mundo. E os vírus mais modernos, né, que a gente chama de Rancher, que ele consegue bloquear a máquina e sequestrar os dados sem precisar necessariamente ele se apropria do computador, do servidor, os Ranchers, e pede um resgate, né? Isso é muito comum nos últimos anos. Eles começam a ficar cada vez, os ataques são mais sutis. Eles são ataques subjetivos, eles vão atacar o tipo de resposta. Então, você pode estar recebendo uma indicação de compra, recebendo uma indicação de venda, ou uma indicação ideológica, com uma IA que pode estar envenenada. Sim. Ou seja, eu não tenho como medir isso, a não ser, você tem técnicas que você utiliza de análise de confronto de algoritmos, você tem algumas técnicas, mas esse ataque está ficando cada vez mais sutil. E essa sutileza, aí você entra no campo da cibersegurança. Para garantir que esse envenenamento não ocorra, porque a IA, o que é que diferencia a IA das outras tecnologias de uso geral, como energia elétrica, máquina a vapor, o próprio computador? É a capacidade que ela tem de influenciar pessoas. Verdade. Então, quando eu somo uma capacidade de influenciar pessoas criando um viés através de um envenenamento da inteligência artificial, que é você introduzir um código malicioso para que ele direcione respostas, eu começo a criar algo realmente perigoso, né? Então, recentemente eu discuti isso, né, num congresso em São Paulo de cibersegurança, e essa é uma preocupação geral. E uma coisa é certa, nós vamos precisar de profissionais na área computacional que entendam no comportamento humano. Eu tenho batido isso em algumas palestras que eu tenho feito. Nós vamos precisar de psicólogos, nós vamos precisar de especialistas em seres humanos, né, no comportamento humano, na forma do ser humano, que ele entender o pensamento humano, para a gente entender o pensamento que aquela IA está tendo. Porque a área computacional por si só, ela se esgota nos seus mecanismos de controle. Mas as equipes multidisciplinares, elas vão ter que estar vigiando isso. Então, a especialização no comportamento humano, apesar da gente estar indo para um mundo exponencial de automação, de produtividade, eu tenho visto que a especialidade no comportamento humano, ela vai ser cada vez mais necessária. Justamente para fazer frente a isso que está acontecendo. A gente vai ter que entender o que está acontecendo. Então, essa percepção, ela é muito assim, latente da necessidade de profissionais que saibam interpretar o que uma máquina está dizendo, se ela realmente está se apresentando como um ser humano ou não. Mas sabe o que vai acontecer, Fábio? E já está acontecendo? É o seguinte, hoje as pessoas vão substituir o psicólogo pela inteligência artificial. Ao invés de se consultar com o psicólogo, ela vai se consultar com a inteligência artificial. Hoje, muita gente, ao invés de ir ao nutricionista, pede que a inteligência artificial prescreva para ela uma dieta, né? Monte para ela um cardápio de dieta e a inteligência artificial vai lá e faz para ela. Então, você percebe que, de modo geral, as pessoas estão usando já a inteligência artificial como substituto de profissionais. Ao invés de ir ao médico, alguém está lá com um sintoma tal, digita na inteligência artificial que está com sintoma tal, descreve o sintoma e pergunta para a inteligência artificial o que é. A inteligência artificial vai dizer o que é. Daqui a pouco ela vai dizer qual é o tratamento para isso. E a inteligência artificial vai responder. Veja a importância da questão ética em relação a isso. Né? É o que a gente chama, eu trato até isso também no livro, a importância de criar uma rede de proteção ética. O que é essa rede de proteção? É parar de discutir a compliance ética somente nos escritórios das organizações, né? Nas assessorias jurídicas das corporações, e tem que levar isso para a ponta. Para onde está nascendo o projeto, para onde tem a necessidade.
E isso são algumas experiências que já sendo desenvolvidas por empresa de base tecnológica que deram muito certo, que é justamente você criar uma rede de defesa, você levar o conceito de ética para quem está nascendo ali o projeto, que está no nascimento do projeto. Porque muitas vezes, se você não entende do que é a ética dentro da inteligência artificial, você está desenvolvendo um trabalho que, depois que ele está pronto, que vai para a área de compliance, o cara diz, não, você não pode usar isso aqui, porque isso fere a ética. Sim. E você já percorreu um tempo, já consumiu o recurso. Então, nós precisamos levar o conceito de ética na parte, conceitos de governança, quais são as políticas, o que pode, o que não pode, os riscos, estratégia, para a ponta. Parar de discutir isso somente numa determinada faixa das organizações e levar isso também para a ponta. Mas, de qualquer sorte, Fábio, a gente percebe que quanta mudança na nossa sociedade, quanta inovação, e agora é uma inovação por dia. A cada dia surge uma nova aplicação, uma nova inteligência artificial, um uso diferente. Então, a velocidade hoje é absurda de alterações e de mudanças. As indústrias, elas têm utilizado cada vez mais a inteligência artificial em seu benefício. Os estudantes nas escolas, isso, como a gente falou, pode ser para o bem ou para o mal, porque os estudantes nas escolas hoje e nas universidades, eles usam inteligência artificial para produzir trabalhos e às vezes até delegam o trabalho inteiro para a inteligência artificial. Não querem ter trabalho, isso pode gerar também um atraso na inteligência humana. Isso pode gerar uma preguiça mental. Isso pode gerar uma obesidade mental por falta de exercício do cérebro. Então, isso é um ponto também de preocupação. Mas, de todo modo, a inteligência artificial ela é muito útil para a humanidade, isso não resta dúvida, é uma grande conquista, um grande avanço. E, meu amigo, foi muito bom conversar com você, nosso bate-papo foi muito esclarecedor, certo? Eu conversei aqui hoje com Fábio Martins, professor universitário, formado em Ciência da Computação, Ciências Contábeis, mestre em Administração Estratégica e especialista em Governança de Tecnologia, doutorando em Modelagem Computacional. Foi um bate-papo muito interessante sobre inteligência artificial. E, Fábio, deixo que você faça as suas considerações finais. Se tem alguma coisa que nós não conversamos que você acha que é interessante abordar nesses instantes finais, fique à vontade. Existe um termo que a gente tem estudado muito, que é chamado de singularidade tecnológica, que é o ponto de virada, né? Os autores têm colocado isso como o ponto onde nós não teremos mais controle sobre a inteligência artificial, que ela vai ter a capacidade de autorreprodução. Então, esse é um ponto de virada. E, assim, quando vai ser isso? Alguns autores falam 2045, exercícios de futurologia. Mas, independente da data que isso vai acontecer, eu acho que a humanidade ela vai chegar num ponto que ela vai retornar às suas origens. Esse ponto de virada, eu acredito que nós vamos ter um retorno aos nossos valores para que a gente consiga entender se realmente é esse mundo que a gente quer de não ter o controle da inteligência artificial, ou seja, um mundo pós-singularidade tecnológica. Então, eu ainda acredito que a gente consegue lidar com isso e, durante essa jornada, a gente usar a inteligência artificial para o desenvolvimento da sociedade. Então, é isso aí que eu deixo para o seu público. Ok, Fábio, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, eu agradeço a generosidade de ter aceitado o convite para esse bate-papo, muito esclarecedor, muito enriquecedor. Você que nos acompanha, meu muito obrigado. Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe se você acha que é interessante e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.